Vista aérea e distorção. Dessa vez a gente vai para um assunto mais específico. Se você não me conhece, eu sou Sacroquiz e eu recomendo que você veja a parte 1, o vídeo anterior aqui no canal, porque eu vou usar ele de base aqui para a gente dar uma avançada no conteúdo de perspectiva. Então, primeiro eu vou mostrar aqui o corpo feito em um ângulo com 2 pontos de fuga. Eu estou mostrando aqui para vocês que o cubo, mesmo mostrando 3 faces, ainda está com 2 pontos de fuga. Eles simplesmente passaram muito da linha do horizonte, muito para cima ou muito para baixo. Quando há 3 pontos de fuga, deve haver a distorção também na parte vertical, formando assim um formato mais ou menos de uma pirâmide. Nesse vídeo a gente vai focar mais nesses dois e no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a vista inferior. No exemplo do último vídeo, eu fiz 2 linhas horizontais paralelas, então 2 linhas na diagonal, dando uma impressão de imersão. Quando a gente está usando 2 pontos de fuga, a gente vai fazer 2 linhas verticais paralelas e a inclinação vai ser nas linhas horizontais. Fica bem fácil fazer a linha do quadril, bem aqui no centro do corpo, como eu já tinha explicado. Mas para facilitar a imersão, a gente vai fazer uma pequena inclinação contornando essas linhas, tanto do quadril quanto dos joelhos e do peito. Ali também os pés e a cabeça vão ajudar um pouco. Vou marcar uma linha entre essas duas também para delimitar o tamanho da cabeça. Então eu vou fazendo de acordo com o formato, a inclinação, e eu faço o esboço do corpo. Tudo certo, aqui não tem nada demais, é o que eu já tinha explicado no outro vídeo. A diferença é que agora com a inclinação, corpo 3/4 visto de cima. Então eu faço os ajustes, uso essa linha para orientar também a altura dos braços, cotovelos. A gente vai fazer esse formato, esboço da cabeça, para delimitar a linha do cabelo. Isso vai nortear o nosso desenho, porque essa inclinação vai mexer com a altura da orelha. Como eu já tinha explicado, a orelha fica acima que ela costuma ficar quando a gente vê o corpo na vista aérea. Então eu faço um esboço bem quadrado aqui, bem simples. Agora com o esboço mostrando bem as formas geométricas, eu tenho como me basear para fazer o nariz, a boca. Tudo centralizado, simétrico. Lembrando de fazer o olho na inclinação, um ângulo um pouco mais fechado. Agora eu faço a orelha. Como sempre, a mesma regra, a orelha fica entre o nariz e as sobrancelhas, mas aqui fica um pouco, dá a impressão que está um pouco mais acima por causa do ângulo. Eu faço o cabelo aqui só para deixar o desenho um pouco melhor. Só ajustando o corpo. Vamos continuar refinando o desenho do corpo, usando a inclinação também para fazer as clavículas, nortear a posição dos ombros. Lembrando que os seios vão parecer maiores, vistos de cima, isso é natural. E lembra que eu falei daquelas entradinhas, a maioria vai ficar para baixo. Essas entradas da costela e da barriga descendo. Também faço os braços. E sem perder muito tempo com as mãos. Lembrando que o ângulo vai servir também para fazer uma circunferência melhor na hora de fazer as roupas. E sempre fazer os ajustes conforme o sexo do personagem, né? Lembrando que a mulher tem o quadril um pouco mais largo, o homem tem os ombros mais largos. Nesse caso está tudo bem, então eu vou prosseguir para o esboço com 3 pontos de fuga, mais imersivo. Aqui a diferença é que eu já vou fazer a inclinação em todos os lados. Nessa parte das linhas horizontais, a linha de baixo vai ser bem mais inclinada. Aproveitando, pode fazer um triângulo invertido. Fazer uma linha mais inclinada e apagar ali. A gente pode basear o centro do corpo com o olhômetro mesmo. Não precisa se preocupar tanto com isso, porque com os personagens não precisa ser tudo tão perfeitinho. A gente pode fazer os ajustes enquanto está refinando o esboço. Então só para você tomar de base, a gente vai pegar mais da metade dessa linha, vai ser para cima. Então a gente pega uma fatia, a fatia de cima tem que ser maior. E assim a gente cruza a linha da virilha, e com a mesma lógica, da virilha para os pés, a gente vai pegar
o joelho até a virilha vai ser maior do que o joelho para os pés. Não sei se fez sentido, mas você vai seguir essa lógica e vai fazendo linhas cada vez menores ali a distância. Aqui não tem muita diferença, a não ser pela linha que a gente toma de base para fazer o cabelo e a inclinação mais visível ali na parte dos olhos e a orelha um pouco ainda mais para cima. O resto não tem muita diferença. Lembrando da largura dos ombros e dos quadris para não ficar nada exagerado. A gente vai diminuindo aos poucos, conforme a inclinação que a gente decidiu. Ou seja, se você fazer um triângulo invertido mais achatado, né, no caso uma pirâmide, a inclinação vai ser bem mais forte. Em certos casos até pode esconder os pés ou os joelhos, dependendo de quanta inclinação você colocou. Mas aqui eu vou fazer o corpo padrão mesmo, só diminuindo, fazendo tudo mais distorcido, mas é a mesma posição que a gente fez com os 2 pontos de fuga. Ali eu fiz alguns ajustes só porque eu sou perfeccionista mesmo, mas não tinha porquê. Só para demonstrar aqui para vocês. Vejo que as linhas estão de acordo, as linhas dos pés, dos joelhos e assim por diante. Mas a diferença é que no corpo aqui, por 3 pontos de fuga, a gente vai ter um ponto de fuga lá embaixo, que as linhas vão se distanciando e quanto mais se distanciam, mais as formas ficam maiores. Só para mostrar um exemplo para vocês, eu estou desenhando aqui um casal. Eu quero que você imagine que a linha do horizonte, nesse caso, vai ser a linha de visão do personagem. Então se a gente estivesse vendo uma imagem pela vista desse personagem, a gente teria uma imersão melhor, porque digamos que os olhos dele estejam alinhados com o topo da cabeça da personagem. Então essa vai ser a linha de visão, a linha do horizonte. E daqui tudo vai abaixando e diminuindo com a mesma lógica. Claro, visto de frente, você pode usar a mesma técnica do primeiro vídeo, que é fazendo aquele X para nortear. Mas aqui eu vou fazer esse formato mais circular também para facilitar a forma. Lembrando que a inclinação vai ser cada vez maior, quanto mais desce. Marquei as linhas principais, fazendo aqui a cabeça e as partes mais importantes para as marcações. Depois de fazer o torso, a gente prossegue fazendo as pernas e por último os braços. Depois de ter feito o esboço mais padrão, a gente vai melhorar a forma das partes do corpo, fazendo agora os seios e deixando a inclinação mais suave das partes. Eu vou usar também o contraposto, deixar a pose mais interessante. Se você não sabe o que é contraposto, eu sugiro que você veja o meu vídeo, porque pouquíssima gente fala sobre isso e eu considero um assunto muito importante. Talvez tenha sido o melhor vídeo que eu já fiz. Agora a inclinação dos olhos, deixando eles mais cerrados. Dessa forma a gente faz um desenho em que o espectador consiga se sentir na imagem. Você já deve ter notado que a perspectiva é muito boa para desenhar o waifu. Ela fica bem mais bonitinha porque a gente se sente na pele do personagem. Isso é muito legal para criar um senso de atmosfera com a ilustração. Eu fiz outro esboço também, só para mostrar para vocês que alterando a inclinação dá uma impressão um pouco diferente. E aí você vai fazer a imagem que você achar mais interessante. Depois de treinar muito a perspectiva, você pode focar primeiro na forma do torso e então fazer os braços membro a membro, lembrando de aumentar ou diminuir a imersão deles. E assim você pode fazer poses de ação ou poses bem interessantes de movimento, sem muito esforço. Enfim, esse vídeo foi mais para focar numa introdução à perspectiva aérea, mas existem muitas outras aplicações para ela. E eu quero poder falar mais sobre isso, mas o próximo vídeo vou falar sobre a visão inferior, então talvez fique para a próxima. Eu recomendo que vocês treinem com muita paciência, porque perspectiva não é fácil. E é muito bom treinar com essas poses mais básicas que você já domina quando não usa perspectiva, no caso, pose
normal do personagem em pé, com as mãos relaxadas. E enquanto você vai melhorando a anatomia, você pode arriscar poses mais extravagantes, mais dinâmicas. Então por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreva, deixe sua sugestão aqui embaixo. Eu quero saber o que vocês têm interesse, saber mais sobre anatomia, sobre técnicas de pintura digital, ou como usar esses programas de desenho. Deixe sua sugestão aqui, eu vou ler o seu comentário e eu agradeço seu engajamento. Tenha uma boa prática e nos vemos no próximo tutorial.